Pega a visão do canal do Guerreiro. Tão importante quanto o tema do devocional anterior, que é a conversão, é o que eu vou passar para vocês agora. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Em Oséias 6, do versículo 1 ao 3 está escrito: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e nola atará. Depois de 2 dias nos ressuscitará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Na sua saída como alva é certa, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. No versículo 6 está escrito: Pois misericórdia quero, e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Olha que coisa interessante. No mesmo livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6 está escrito: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, o devocional anterior, como eu falei, foi sobre conversão. E o processo da conversão, né? Então eu quero, através dessa passagem, destravar 2 pontos muito importantes desse processo. A conversão é um passo, e você precisa continuar na caminhada em conhecer e prosseguir. É muito interessante, eu estava pensando no caminho, quando eu estava vindo para cá, vendo o Rio Tietê. Eu morei em Santana de Parnaíba, e em Santana de Parnaíba o Rio Tietê ele tem uma queda muito grande. E essa queda grande fez com que os bandeirantes, quando estavam avançando para ir conhecer, para ir desbravando as cidades do interior, fizesse uma pausa em Santana de Parnaíba, fizesse uma base em Santana de Parnaíba. E depois eles continuaram avançando. E olha até onde chegou, olha o interior de São Paulo, tantas cidades. É desta maneira que Deus trabalha. Muitas vezes, alguns declives faz com que você paralise de conhecer a Deus. Mas aproveite esses declives para fazer o seu quartel-general diante de uma luta, de uma prova ou de alguma coisa a qual Deus no processo, cada um tem as suas lutas, cada um tem os seus processos e a maneira diferente de Deus tratar. Mas não para nessa leve momentânea tribulação. Continua avançando, né? Porque os bandeirantes poderiam ter ficado só em Santana de Parnaíba. E olha até onde chegou. E foi interior adentro. Tem hoje a rodovia dos Bandeirantes e foram embora pela Castelo, Anhanguera e desbravaram o interior. Se eles tivessem se limitado com o declive que eles encontraram no Rio Tietê, eles não conheceriam e não prosseguiriam a tantas outras riquezas que existem no estado de São Paulo. Só um exemplo para você entender. Então vamos lá, conhecer. Nós estamos falando pela palavra de Deus, só queria dar uma ilustração para você entender. Porque às vezes a pessoa se converte, vem uma prova e ela paralisa, fica no declive, continua avançando. Deus tem coisa grande para fazer na minha vida e na tua vida. Conhecer. Qual é a importância de conhecer a palavra de Deus? A palavra de Deus é o alimento para nós. Todos fomos criados por Deus, que fez o nosso ser composto de corpo, alma e espírito. Logo, para que estejamos plenamente vivos, precisamos nos alimentar, correto? E essas 3 realidades da nossa existência. O alimento material que a gente come, né, as pessoas até falam, você é o que você come. Então você tem que até cuidar da tua alimentação, regar, cuidar das calorias. Eu esses dias, eu estava fazendo um trabalho no Pão de Açúcar, no grupo GPA, né? E no café da manhã estava comendo bastante pão, né? Com manteiga. Aí eu falei, não, eu vou cortar. Aí eu comecei a comer bolacha de água e sal, pensando que eu estava fazendo algo melhor para mim. Aí eu fui ver, 4 bolachinhas de água e sal equivale a um pãozinho. Eu falei, meu Deus, eu não emagreci. Eu falei, Jesus amado. Então você tem que cuidar desse alimento, você tem que saber o que você está comendo. E assim é na vida espiritual.
Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Você precisa continuar se alimentando. Né? A nossa subsistência, o alimento espiritual é que nos conecta com Deus e supre a nossa alma. Né? Então é muito importante. Em Efésios 2, a partir do versículo 1, está escrito: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outra hora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais, olha só que interessante, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isso aqui é uma palavra para quem já se converteu. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, vos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então você precisa conhecer o que é a graça, o que é esse processo, toda essa obra maravilhosa que foi feita para nossas vidas. Né? E ninguém é melhor que ninguém. Não é porque eu me converti, talvez você ainda não entregou essa vida a Jesus. Não sou melhor que você. Todos nós estávamos mortos em delito. E o prosseguir? Né? Olha aqui, prossigo para o alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prosseguir para o alvo significa continuar fielmente no caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna, com o nosso Salvador e nosso Pai Celestial. Então é um processo, né? É que infelizmente, isso está em Filipenses 3, 13 e 14, essa passagem. O problema que nós sofremos hoje nas nossas igrejas e até mesmo o coração das pessoas é que muitos líderes apontam o alvo errado. E muita gente vai por esse caminho, né? Focando seus liderados às coisas efêmeras, passageiras, né? Materiais, até emocionais. Até emocionais, porque olha, uma pessoa que manipula uma pessoa emocionalmente, ela se torna escrava da pessoa, né? Às vezes até com doutrinas pesadas, a pessoa fica escrava e não compreende a liberdade que foi conquistada na cruz do Calvário. Por isso que você precisa conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, né? E o que nós precisamos mais compreender de tudo isso? Obediência. Se você tiver uma vida obediente à palavra de Deus, nos mandamentos de Deus, a tua vida será abençoada, né? O mandamento, buscai a Deus em primeiro plano, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você muda o foco, você vai sofrer nessa jornada. E as decepções que virão vão te entristecer e vão te paralisar. Para finalizar, Deuteronômio 28, a partir do versículo 1, está escrito: Se vocês obedecerem fielmente o Senhor seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, o colocará muito acima de todas as nações. E serão abençoados no campo, os seus rebanhos serão abençoados, e aí vai embora as bênçãos, né? E quer dizer então que se eu obedecer vou estar livre de aflições? Não vai estar livre de aflições. Não caia nesse erro de achar que porque você está obedecendo, nada vai acontecer. Porque Jesus disse em João 16, 33, tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenham paz. O importante é ter paz para resolver as coisas. Porém, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então você precisa conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, dentro das suas verdades, dentro da tua palavra, dentro do alimento. Eu glorifico a Deus pelo ministério a qual, não puxando sardinha, mas eu tenho que defender porque eu sou muito bem alimentado na Assembleia de Deus, Nação Madureira, na nossa congregação, palavra feijoada, irmão, é feijoada, não é brincadeira não. O pastor James se esforça para trazer uma feijoada para nós. O bispo Samuel Ferreira se esforça para trazer uma feijoada para nós, porque se você ficar com um alimentinho de nenê, papinha de nenê já adulto, você vai desfalecer. E as igrejas a qual eu congrego e visito é onde tem feijoada, banquete espiritual, sabe? Onde eu
me assento com os meus amigos e saio alimentado e cheio da graça e do poder de Deus. E puxo aquele aprendizado e tento aplicar na minha vida, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Pega a visão do canal do Guerreiro, não para não desiste não. Só que toma cuidado com o que estão te oferecendo.